quem chegou aqui, Tiago Badaró, que teve um probleminha, que não pôde entrar às 2 da tarde para poder ministrar a palestra, e aí acabou desconfigurando o link dele do sistema, é tudo via sistema, então eu não tinha como adiar e trocar, eu descobri isso agora com a administração do sistema, né? Primeiramente pedimos, né, obviamente, desculpa aí pela ausência, mas o doutor Tiago está aqui, sempre gentil, sempre com esse sorrisão aí. E, doutor Tiago, seja bem-vindo, dá uma palhinha sobre a Assembleia aí, vamos conversar agora é a hora. Fechado. Aliás, eu estava com um problema ambiental aí, complementando o que o Fausto estava trazendo, e só para fazer a introdução e complementar o que o colega falou, a questão ambiental acho que é uma das mais complicadas para o síndico, como os síndicos cometem equívocos na área ambiental. Estava na prefeitura, por isso não consegui participar da reunião com vocês, resolvendo um problema ambiental, então cuidado, e aí o curso do colega com certeza é muito bem-vindo. Mas vamos falar de um outro assunto também que interessa bastante, que é a questão das assembleias virtuais aí, né? O pessoal agora com o final da vigência da Lei 14.010 de 2020 ficou de cabelo em pé, pensando o que aconteceria com as assembleias virtuais agora com o final da vigência da lei no dia 30 de outubro, né? E o que eu tenho a dizer primeiramente é que fiquem tranquilos, né? Podem ficar de fato tranquilos que o final da vigência da lei não quer dizer que descaracterizou-se ou não pode ser mais feita a assembleia virtual. Pelo contrário, as assembleias virtuais continuam. As premissas de legalidade da Assembleia Virtual, que é o motivo aqui da minha palestra, né, da minha conversa com vocês de hoje, ainda são válidos, né? Você ainda pode fazer uma Assembleia Virtual. E aí a minha grande pergunta, né, ou melhor, o que eu sou muito questionado, Sérgio, dentro desse âmbito aí de condomínios, principalmente na parte das assembleias virtuais, é o que fazer para que a Assembleia Virtual ela ocorra de forma legalizada, para que não seja impugnada ou que as premissas de impugnação sejam as mínimas possíveis. O primeiro ponto delas é a questão do cadastro do condômino. É incrível a quantidade de pecados que são cometidos com relação à questão do cadastro do condômino. Permite que o condômino que não é condômino entre na Assembleia. Isso já acontece na Assembleia presencial, né? Mas a Assembleia Virtual me parece que fica até mais facilitado. Às vezes acontece uma Assembleia com o link do Zoom, que pode ser transmitido por qualquer pessoa. E essa fragilidade muitas vezes complica a situação do condomínio, porque se eu fornecer esse link para um terceiro que pode participar, votar na Assembleia, eu estou acabando por viciar um ato solene, né? Um ato que é previsto em legislação. Então, o ponto número 1 é a questão do cadastro. Contrate empresas em que você confia na forma de cadastro deles, né? Execute a Assembleia Virtual com a certeza cadastral, e daí a recomendação que eu faço é, um dia antes da Assembleia, ou pelo menos 2 dias antes da Assembleia, se for o caso, e a depender do tamanho do condomínio, faça um cadastro dos moradores mesmo que estão lá. Pega a certidão de matrícula, que sai rapidamente, né, se você pedir a certidão de matrícula facilitada pelo site da RISP. Verifique com a administradora se ela mantém o cadastro atualizado dos moradores, mas tenha a certeza inicial de que o morador que vai participar da Assembleia, de fato, é aquele morador condômino, é o proprietário, não é o inquilino, não é um terceiro que está no lugar dele. Então, ponto número 1 aqui da nossa discussão seria com relação à questão do cadastro, né? Muito cuidado com o cadastro. O ponto número 2 que eu trago de alerta sobre as assembleias virtuais é a questão do chamamento para essa assembleia. O Código Civil é muito claro em determinar que a assembleia só pode deliberar se todos os moradores forem convocados. Se um morador sequer não for convocado para a assembleia ela é nula. Ela, a partir, desde o nascimento dela, desde a convocação dela até a criação da ata, ela sendo nula, perde totalmente a validade. E aí aquele trabalho que você teve de contratar a empresa, de preparar a administradora, de treinar funcionário, de chamar condômino, tudo é jogado por terra. Então, o chamamento da assembleia, para mim, é o segundo ponto mais crítico que os condomínios têm que abrir os olhos para que haja uma premissa de legalidade na sua assembleia. Qual é o caminho para a gente resolver isso? Tenha sempre a certeza de que aqueles moradores, né, os condôminos, efetivamente, foram convocados. E aí, observe a sua convenção para verificar se na convenção tem alguma formalidade específica. Digo isso porque algumas convenções prevêem que a convocação da Assembleia tem que acontecer via carta registrada, né? Então, manda uma carta com a R para aquele morador, tenta formalizar a forma de convocação da melhor forma possível para que você tenha a certeza de que aquele morador do condomínio foi convocado para a Assembleia. Como eu falei, se um morador não foi convocado, a Assembleia é nula, você perde o trabalho da Assembleia. Então, carta registrada com a R,
se tem um morador que não mora mais no condomínio, tenha certeza que você consegue convocá-lo de alguma forma específica. Pode e-mail, Thiago, pode e-mail também, mas sem contato tenha o cuidado de enviar o e-mail com comprovante de envio e comprovante de leitura. Se for possível, certifique, né? Entre em contato com aquele morador para ter a certeza que ele recebeu o seu e-mail. Em últimos casos, a gente pede até que o síndico faça o contato via cartório de documentos e títulos, em que vai o cartorário ali segurando no braço a notificação extrajudicial, que pode também ser um outro caminho aí para a convocação da Assembleia virtual, por exemplo. Então, o cartorário ele vai com a notificação na mão, leva aquela notificação e ele atesta o recebimento daquela notificação. Então, olha a importância de, às vezes, fazer via notificação extrajudicial. Contato com o próprio advogado para que a notificação extrajudicial seja enviada também é muito importante. Nos casos mais críticos, que às vezes você não consegue encontrar um morador especificamente, o edital em jornal de grande circulação também vale a pena. Custa um pouco mais, mas é a garantia de que você torna público o ato do chamamento aí para a Assembleia Condominial Virtual. Então, repito, né, o ponto número 2, a forma de chamamento, para mim, é uma das questões mais críticas que trazem a validade da Assembleia Virtual. Às vezes, confiar 100% no meio eletrônico não é vantagem. Então, sempre tomem o cuidado, né? Confirmem se o e-mail está sendo enviado diretamente para o morador, confirmem se o morador recebeu aquele e-mail. Se for o caso, se você não tem a resposta, notifique o morador para que a Assembleia Virtual não ocorra de forma viciada. E aí eu repito, porque o problema tem um problema muito sério com relação ao chamamento, né? Uma pessoa não sendo convocada à Assembleia Virtual, a Assembleia pode ser totalmente nula de pleno direito. E apareceu até uma pergunta aqui, Sérgio, você consegue ler para mim, por favor? Eu leio. A Soma Síndico está perguntando aqui. Na verdade, todo inquilino tem direito de assistir à Assembleia. Podem até opinar, só não podem votar estando sem procuração. Tem alguma forma de fechar somente para proprietários? Deixa eu assistir, né? Ele corrigiu aqui. Ô, Tiago, deixa eu só falar uma coisa que eu sempre falo, desde as minhas palestras lá de 2000, 2001, 2002, de 20 anos atrás, eu sempre falo isso. Assistir é diferente de participar. Claro. Está todo mundo aqui participando, está todo mundo aqui participando, falando, trocando figurinha. Assistir é o famoso fica de castigo. Senta lá, fica quieto e não fala nada. Né? Isso é outra coisa. Né, Tiago? Pode continuar, Tiago. Claro. E aí o que a colega colocou, na verdade, é um precedente previsto no artigo 27, parágrafo 4º da Lei 4.591 de 64, que, de certa forma, o texto da lei dá a entender que o inquilino ele pode assistir à Assembleia. Eu fico um pouco... É minha forma de analisar o caso, tá? É minha tese que eu coloco aí em questão. Mas a gente, enquanto advogado do condomínio, recomendamos sempre, mesmo tendo aí a Lei 4.591 de 64, e eu repito o artigo 27º, né, o 27, parágrafo 4º, a gente pede que o inquilino, pelo menos até para assistir à Assembleia, ele traga a procuração. E por que eu falo isso? Né? Por que eu trago essa informação? A gente está falando, quando há o contrato de locação, é importante deixar muito destacado que o proprietário transmite para uma outra pessoa a posse, né? Não a propriedade, mas a posse daquele bem. Então, obviamente, o inquilino ele não vai ter um poder de gerência sobre aquele patrimônio. O inquilino, se ele não tiver procuração, ele não pode votar na Assembleia com relação àquele patrimônio, até porque qualquer tipo de votação que não seja chancelada pelo proprietário, o inquilino pode acabar por precificar ainda mais, prejudicar o patrimônio daquela pessoa que está alugando o apartamento. Então, essa é a premissa principal para a gente defender a tese de que até para assistir, mesmo com essa previsão aí da Lei 4.591 de 64, insisto, né, o artigo 27, parágrafo 4º, a gente prefere que a recomendação mais conservadora é que seja trazida a procuração, inclusive, para assistir. E eu que agradeço aí a pergunta. Vamos para o ponto número 3, que é a premissa de legalidade aqui, então, da nossa Assembleia Virtual. Então, falei do primeiro, que é a questão do cadastro. Falei do segundo, que é a forma de convocação. Estou tentando seguir uma linha, certo? Uma linha de ocorrência da Assembleia. Então, a gente falou de cadastro, falamos da convocação. Vou falar agora do edital de convocação, que para mim é muito importante, né? Seguindo aqui a nossa linha temporal da Assembleia. É importante que o edital de convocação ele conste todo o procedimento da Assembleia Virtual. Então, a partir do momento que você contrata uma empresa, né, Sérgio? A partir do momento que você traz
algum tipo de sistema específico para participação da Assembleia Virtual. É importante que no edital de convocação esteja esmiuçado da forma mais clara possível. Eu gosto de até brincar, tem que ser mobral o negócio, tem que ser simples para qualquer pessoa ler, para uma criança de 6 anos ler aquela... Apesar que tem criança de 6 anos que dá show de bola em cara de 35 como eu, mas o texto da explicação, da forma de utilização de acesso ao sistema tem que ser o mais claro possível para que você consiga acessar. E tem que estar lá no edital de convocação passo a passo. Isso que eu vejo muitos erros aí de condomínios, síndicos, administradoras não fazerem, o passo a passo de entrada, o passo a passo de cadastro, deixar a oportunidade para os moradores que não conseguirem cadastrar para a entrada na Assembleia, conseguir ter acesso presencial, eventualmente numa sala, desde comprovado, né? Tem que comprovar que eu não consegui ter o acesso. Não é simplesmente não fazer o cadastro e aparecer lá no dia da Assembleia, isso não pode, né? O que você pode fazer é permitir que o cadastro antecipadamente aconteça se a pessoa não conseguir fazer o cadastro antecipado, conforme previsto no edital, lá, o passo a passo do cadastro. Procure presencialmente a administração do condomínio, a administradora, a empresa que está fornecendo esse suporte para que faça o seu cadastro, ou no mínimo, na última hipótese, né, ela permita a participação presencial da Assembleia através de um sistema. Então, isso é extremamente importante que o edital seja o mais claro possível para que esteja não só previsto, né, as ordens do dia, mas também haja a previsão da forma de como você vai fazer o cadastro, o horário de entrada no sistema, se der algum problema no sistema, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Então, para mim, o edital ele fica até mais robusto, fica um edital grande mesmo, não tem jeito, mas quanto mais informações nesse edital e quanto mais claras as informações forem, mais o seu edital estará mais longe aí das premissas de ilegalidade. Então, a questão do edital bem estruturado, e é por isso que a gente fala sempre da necessidade da assessoria jurídica especializada, o advogado do condomínio avaliar passo a passo como é que esse edital está sendo feito, desde a parte da convocação, efetivamente, até a parte da configuração da entrada do morador pelo sistema. Isso tem que ser colocado de forma muito concatenada, passo a passo, para que não haja nenhuma premissa de ilegalidade, né? Vamos lá. Passo número 4. Tem mais perguntas, Sérgio. Se quiser me interromper para perguntar, fica à vontade. Aqui, ó. Daqui para frente podemos adotar a híbrida mista, barra mista, né? No caso de condomínio onde não há como ser 100% virtual, como esse edital? Perfeito. Para mim, na verdade, as assembleias híbridas ou mistas, né, como são popularmente chamadas, elas já são já de certa forma já acontecem naturalmente. Porque eu penso o seguinte, né? Eu posso ter uma plataforma totalmente virtual, mas em todo condomínio, sem exceção, tem aquela pessoa que às vezes não tem a facilidade de entrar na internet, né? Uma pessoa, de repente, com uma grande dificuldade, a pessoa que não tem o computador, a pessoa que às vezes não tem a internet, sempre tem alguém que vai ser hipossuficiente com aquela tecnologia que é utilizada. Então, para mim, a opção de ter uma parte presencial na Assembleia, ainda que assistida pela administradora, apoiada pela administradora, é essencial como requisito de validade. Aliás, esse seria o ponto número 3, ou ponto número 4 que eu ia trazer para vocês. Então, a gente superou a questão do edital de convocação, a gente vai para a ocorrência da Assembleia. Para mim, é pertinente que não só haja o sistema virtual para a ocorrência da Assembleia, como também haja um ponto presencial para que a Assembleia também aconteça presencialmente e possa assessorar aquelas pessoas que não conseguiram realizar o cadastro por algum motivo, para aquelas pessoas que não têm acesso à internet por algum motivo, para aquelas pessoas que têm dificuldade de utilização, como eu acabei de falar. Então, respondendo aí a pergunta da colega e entrando no mérito do nosso ponto número 4, a Assembleia híbrida, para mim, já é a Assembleia normal virtual. Ela tem que ter um ponto presencial, por menor que seja, para poder assessorar essas pessoas. Batata, a Assembleia presencial dá problemas também. A virtual, com certeza, não vai ser diferente. Então, para dirimir qualquer problema, sempre tenha um ponto presencial para atender as pessoas. Até porque você não está indo ninguém de participar da Assembleia se você deixa um ponto presencial para que essas pessoas participem. Então, a partir do momento que eu deixo lá a administradora com um computadorzinho, numa sala, o projetor, não precisa ser uma estrutura gigantesca para atender os moradores, mas uma simples estrutura, um notebook ali que dá para assistir e ouvir bem a Assembleia, para mim já
cumprir o papel de ter uma parte presencial para assessorar essas pessoas aí que têm necessidades e que não puderam utilizar o celular ou que não puderam utilizar de alguma forma aí o sistema, né, a estrutura da Assembleia. Perfeito? Legal. Doutor Felipe Faustino, que também é advogado. Posso seguir para o ponto número 6? Sim, lógico. Ele fez um comentário aí dizendo que a hipossuficiência... Um abraço, Felipe. Obrigado. Né, como os idosos deve ser levado em consideração, né, por respeito àqueles que para que se evite qualquer tipo de impugnação. Perfeito colocação do Dr. Felipe. Uma coisa que eu gosto de falar, aliás, um abraço de novo para o Dr. Felipe, é que a Assembleia ela tem por natureza a democracia, Sérgio. Então, a partir do momento que eu crio mecanismos para que todos participem, desde o cara que é o expert na utilização do computador até a pessoa... Eu sempre uso o exemplo da minha mãe, que não consegue utilizar direito o computador, tem que ficar lá sentado com ela, ajudando. Foi difícil ensinar ela a usar o Netflix no celular, na TV, mas ela está engrenando aí, ela está conseguindo passo a passo. Então, a Assembleia ela tem que ser democrática. E quanto mais eu abro mecanismos para todos participarem, mais essa premissa de democracia ela é atendida. Legal ela vai ser. E assim eu vou, então, para o meu ponto número 6. E a gente está percorrendo um caminho aqui, Sérgio, mostrando passo a passo da Assembleia. E o ponto número 6 que eu trago para vocês é com relação à questão da Assembleia quando ela já ocorre. E o que tem que acontecer na Assembleia virtual? Igualmente à Assembleia presencial, nós temos que dar o direito à palavra aos moradores que estão participando. Então, aquele morador que gostaria de se manifestar sobre determinado... A gente tem que falar, olha, pessoal, a Assembleia Virtual ela funciona assim, eu vou falar num primeiro momento, vou fazer as apresentações e vamos abrir oportunidades para os moradores falarem. Se todos quiserem falar, interessante que o sistema, né, e que o síndico junto com a administradora permitam que cada um dos moradores falem, não tem problema nenhum, todos têm direito de voz dentro da Assembleia, a democracia dentro do condomínio, ela é feita através do direito de voz de cada um dos moradores que participam. Então, obviamente, de forma organizada, sendo permitido que cada morador que tem vontade de se manifestar possa falar, eu não posso cercear o direito de comunicação de nenhum morador. E, obviamente, se o morador quiser que conste em ata aquela informação que ele está trazendo, porque para ele é pertinente, aí, obviamente, o secretário da mesa, que faz a redação da ata da Assembleia, ele vai consignar aquela informação na ata. Então, o direito de voz tem que ser permitido, assim como acontece o direito de voz dentro da Assembleia. Tiago, e com relação à perturbação da Assembleia, como é que acontece? Eu posso expulsar aquela pessoa que está criando a perturbação? Posso pedir para que a Assembleia se manifeste com relação a isso? Eu sou sempre partidário de que a Assembleia é dona de si própria, né? A Assembleia ela é autogerível, né? Então, se existe uma pessoa que está causando inconvenientes à Assembleia, se existem pessoas que estão prejudicando o bom andamento da Assembleia, puxa, obrigado aí, me deram um elogio, eu queria agradecer, Sérgio. Mas se existem aí pessoas que prejudicam a Assembleia, primeiro, né? Toda Assembleia tem um presidente que coordena essa Assembleia. E o presidente ele tem voz ativa dentro da Assembleia. Esquecem da figura do presidente, né? O presidente, por incrível que pareça, preside a Assembleia. Então, ele é o cara que, em tese, manda na Assembleia. E, óbvio, né? O presidente ele vai pedir a ordem, vai pedir para que aquela Assembleia se mantenha sólida novamente, para que não haja nenhum tipo de inconveniente. Mas se o inconveniente acontecer, o presidente pode adotar uma medida e também a Assembleia pode votar para que aquele condômino seja expulso da Assembleia. E aí, conseguindo assim, por maioria dos presentes, o interesse da saída daquela pessoa. Na Assembleia Virtual é muito fácil. Você aperta o botão, ou como a Adriana colocou aqui, você fecha o microfone de quem está incomodando e vida que segue, e a gente consegue segurar o jogo. Mas óbvio eu achei que era para eu fechar eu fechar o microfone agora de quem está incomodando. Eu achei que ela estava falando para mim. Agora eu não, você está se comportando, Sérgio. Pois é, Sérgio, você não está incomodando, pelo contrário. Mas vamos lá. Então, assim, é óbvio, né? Não é uma medida arbitrária. Esse é o cuidado que eu peço que as pessoas tomem quando há Assembleia Virtual. Às vezes o síndico, né, se sente na vontade ali, tem aquele morador que sempre bate frente com ele, o cara é inconveniente, ou o síndico é inconveniente com aquela pessoa começa a falar, enfim, os dois lados não têm um consenso, aí o síndico vai, aperta o botão e desliga o botão daquela pessoa. Não pode fazer isso, né? O síndico ele tem que dar
a oportunidade para que todos se manifestem, né? Como eu falei, o coração da Assembleia é a democracia, e aí isso tem que imperar. E a democracia é ouvir o que quer e ouvir o que não quer. Não tem jeito, né? Você está síndico do condomínio exatamente para isso, para atender pessoas, dos mais variados interesses. Então, cuidado na hora de apertar o botão de mute do microfone, esse é o cuidado que eu peço. Mas, de fato, se tiver uma pessoa sendo inconveniente, conseguindo em ata que a inconveniência da pessoa foi motivo para atrapalhar a Assembleia e por isso que você está dando mute no microfone dela. E aí, obviamente, né, se a pessoa viesse a surgir por meio de um processo de anulação de Assembleia, está lá consignado na ata que ela foi importuna, né, e obviamente o juiz leva isso em consideração. Superado esse ponto, né, vamos para o requisito número 7 da nossa Assembleia, da nossa palestra de Assembleia Virtual, e que eu trago para vocês a questão voltada ao cômputo, né, ao cômputo aí dos votos. Então, os votos, você tem que sempre garantir que os votos sejam efetivamente cumpridos, né? E aí eu espero que o sistema que você contrata, ou se você faz via esse aplicativo Zoom, Google Meeting ou qualquer outro, garanta que a votação ela seja legítima. É importante, por exemplo, e uma coisa que eu peço quando o condomínio não quer gastar dinheiro com um sistema, e às vezes é meio perigoso isso. O condomínio fala assim, eu vou utilizar o Zoom como ferramenta porque é de graça e eu consigo fazer a assembleia gratuitamente. Tudo bem, eu não crio nenhum embaraço sobre isso, mas eu peço uma confirmação. Então, a pessoa vai votar, a gente vai ter a relação de votos, mas eu peço também para que o morador mostre o seu rosto e também apresente a sua voz. Né? Isso tudo votado antecipadamente no início da Assembleia, ratificando, inclusive, uma premissa que eu trago no meu edital de convocação. Então, o voto ele é comunicado, né? Ele não é um voto secreto, a não ser que, obviamente, a convenção me traga algo diferente, mas eu preciso garantir que o voto daquela pessoa é dela mesma. Então, liga a câmera para eu te ver e, passo seguinte, me fala o seu voto, para que não haja nenhum vício de declaração de vontade. Aí, obviamente, as assembleias são gravadas, né? A exemplo do Zoom, que é o aplicativo que a gente está usando, e veja, o Zoom não está me pagando nada por isso, Sérgio, então estou fazendo um comercial bom dele aqui, né? Mas a gente liga para eles mais tarde, depois, para pedir um jabazinho, né? Mas se eu estou usando um aplicativo como o Zoom, é pertinente que a pessoa se manifeste, né? Está gravando aqui, como está gravando a nossa conversa, falo qual que é a unidade, qual que é o bloco, e eu falo também o meu voto, e assim isso fica consolidado. Não quero aparecer, não posso aparecer, eu tenho direito de imagem, quero me preservar, eu não quero aparecer, Então vamos lá, então a gente vai tentar garantir que, já que você não quer aparecer, se a Assembleia aceita o seu voto dessa forma. Pode falar, Sérgio. Tá mudo. Eu vou cancelar o seu microfone, Sérgio. Não, você sabe que a frase mais usada nesse ano de 2020 é: você está com o microfone, você precisa ligar o microfone, Isso. A Ana Maria, que é síndica aqui em São Paulo, está perguntando o seguinte: doutor Tiago, se o presidente não cumpre com o seu papel de tomar medidas para colocar ordem, o síndico pode conduzir sem que... Nem sempre os candidatos a presidente têm conhecimento como conduzir, né? Perfeito. Por isso que, assim, Sérgio, a gente cada vez mais trabalha com, eu posso chamar, uma profissionalização das assembleias. Né? A assembleia não é mais aquela reunião de amadores, né, em que as pessoas não têm consciência. Então, por exemplo, nas assembleias que eu participo, principalmente em São Paulo, né, onde eu tenho uma atuação maior, hoje a gente advoga praticamente para o Brasil inteiro, mas estou, na maior parte do tempo, São Paulo, Belo Horizonte, interior de São Paulo, um pouco mais agora em Salvador também, mas nas assembleias que a gente participa muito, eu deixo muito claro qual que é o papel do presidente da mesa antes dele se declarar presidente. Então, fala assim, olha, quem for levantar a mão para ser presidente da mesa, entenda que você tem um papel crucial dentro da Assembleia. E, por óbvio, né, se o presidente não assumir esse papel, o síndico ele pode adotar algumas medidas, mas eu sempre prefiro que a Assembleia adote essas medidas. Então, eu questiono a Assembleia, falo, olha, está tendo um tumulto aqui, pessoal. A Assembleia permite esse tumulto? Não. É o não da Assembleia, é soberano e tem que imperar sobre qualquer prática aí dos demais. Né? Então, se o presidente da Assembleia não faz bem o seu trabalho, eu sempre jogo a informação para a Assembleia para a gente conseguir continuar. E, obviamente, nós temos que ter uma postura firme, você não pode ficar titubeando em Assembleia, porque você está lidando com uma massa de público grande. Né? Então, se você deixa a bagunça acontecer, ela vai acontecer. Se você ordena a bagunça, ela para e a Assembleia, por si só, ela se
regula, Sérgio. Isso que é importante. Legal? Continuando, mais alguma pergunta? Pode mandar. O do Fabrício, que é da Sindicondo de Sorocaba, ele é síndico lá em Sorocaba. A relação da LGPD com a Assembleia Virtual, o que podemos tomar cuidado? Perfeito. A LGPD, falando de uma forma muito simplista, Sérgio, e obviamente é uma matéria que a gente tem que ficar um tempo aqui falando, mas para ser o mais simplista possível, a LGPD, a princípio, não tem uma influência direta sobre a questão das assembleias virtuais. O que vai ter é o seguinte, né? Hoje a gente está contratando empresas para conduzir as assembleias virtuais. O vínculo da LGPD é no seguinte sentido: a empresa ela vai ter contato com os cadastros dos moradores, ela vai saber unidade, telefone, endereço, até o IP e a máquina que ele está usando. A LGPD vai servir no sentido de que essa empresa que tem as informações basilares dos moradores não transmita essas informações para terceiros sem autorização de algum morador, né? Então, a informação ela vai ficar com a empresa e acabou. Agora, com relação à própria Assembleia, a LGPD, a princípio, não tem uma influência específica. Legal. Pode tocar aí, doutor. Perfeito. Então, continuando com o nosso tópico número 8 das Assembleias Virtuais. Então, seguindo a nossa cronologia, para a gente não se perder, falamos da forma de convocação, falamos também da questão voltada à possibilidade da gente ter um espaço físico para atender as pessoas que não conseguiram realizar o cadastro ou participar da Assembleia Virtual Efetiva, falamos do direito de voz, e agora nós vamos falamos até da LGPD, olha que bacana, e agora a gente vai efetivamente falando da questão dos votos, né? E agora efetivamente a gente vai para o final da nossa Assembleia, em que houve já todos os atos, né? Todos foram respeitados. Fizeram até uma pergunta sobre gravação, e a Assembleia ela pode ser gravada sem problema nenhum, não há nenhum impedimento sobre isso, né? O direito de imagem ele permite esse tipo de postura aí da gravação da Assembleia. É um ato solene, então pode ser gravado, não há problema quanto a isso. Sempre acho de bom tom perguntar, né, a questão da gravação, mas não vejo nenhum grande problema com relação à gravação da Assembleia. Cômputo dos votos, e agora a gente vai para o final da Assembleia, então, quando tudo se consolida, e aí a gente forma a ata da Assembleia. Hoje, os mecanismos que a gente vê aí de Assembleia Virtual permitem, né, que a redação da ata ela seja o mais fidedigna possível à realidade da ocorrência da Assembleia. Isso, para mim, é sensacional. Cada vez menos as atas de Assembleia saem simplistas, com achismos, com informações que não dizem o que estava dito na realidade, né? A gente tem a gravação das assembleias, então o secretário ele consegue confeccionar a ata de uma forma mais precisa, mas para mim é muito importante que a ata ela saia sempre o mais transparente possível de acordo com a Assembleia Virtual. Não importa, desde as modalidades de convocação, se houve algum problema, se fulano conseguiu ser cadastrado em algum momento, se ciclano foi cadastrado em momento posterior. Então, para mim, a ata, principalmente da Assembleia Virtual, ela tem que sair fidedigna, ela tem que ser idêntica à ocorrência da Assembleia. Mas, Thiago, isso vai me deixar com uma ata de 50 folhas. Eu não tenho problema com isso. Eu leio 50 folhas com os pés nas costas, Sérgio. Mas, para mim, a ata da Assembleia ela tem que esmiuçar todas as questões que foram enfrentadas na Assembleia. Já é assim na Assembleia Presencial, tem que ser assim na Assembleia Presencial. Eu brigo quando a ata vem muito simplista. Na Assembleia Virtual, ela tem que ser mais detalhista possível para trazer todo tipo de questão que foi enfrentada na Assembleia. Até problemas sistêmicos, até questões que foram enfrentadas no decorrer da Assembleia. A ata tem que vir completa, Sérgio. E aí, obviamente, se é a opção de você fazer o registro dela, né? Lembrando que o registro da ata, e muita gente briga comigo quando eu falo isso, Sérgio, o registro da ata não é obrigatório, mas é necessário, tá? Para que eu traga publicidade ao ato, né, da Assembleia, eu tenho que registrar essa ata. A formalidade do registro é para que a ata se torne pública. E quando eu falo pública, é para que ela tenha validade fora das cancelas do condomínio. Mas se eventualmente for uma assembleia simples, né, por exemplo, uma aprovação de uma conta, aumenta a taxa condominial por algum motivo específico, que não há necessidade de eu fazer o registro dessa ata efetivamente, né, e daí é uma economia de valores para o condomínio, não tem problema nenhum. Aí é só tomar o cuidado para que o presidente assine aquela ata, o secretário assine, eu ainda peço cuidado para que 3 testemunhas assinem aquela ata se ela não for registrada. Perfeito? E aí leva-se a registro se for à vontade daquele condomínio, né, para que tenha algum efeito de publicidade validado. E aqui a gente encerra a nossa premissa de Assembleia Virtual. Perfeito? Falei bastante, Sérgio. É isso que importa. Concordo com tudo que você falou muito bem, parabéns.
né? Tem o pessoal que Obrigado, está Sérgio. bastante gente que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Que legal, porque eu acho que isso é importante falar sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente vai ficar nessa mesma sala que a gente vai falar sobre auditoria, que está no nosso cronograma, Thiago. Quero te agradecer a tua simpatia, a tua presteza.